A você que nos assiste, é um grande prazer voltar. Davi, eu acho que é o quarto ou o quinto esse ano. Quarto, eu acho. É o quarto episódio. No ano passado eu gravei mais de 100 episódios. E o meu convidado foi um deles. E não é porque ele tá aqui não, porque eu já falei isso várias vezes, falei inclusive na minha rede social, foi um dos melhores episódios. E sempre quando eu começava os meus episódios, eu sempre comecei da seguinte forma, que essa conversa aqui sirva para que você possa ter uma palavrinha só daqui, mude o seu conceito, mude a sua forma de pensar, mude o seu dia talvez, ou sua noite, ou então mude o seu propósito de vida para os próximos passos que você precisa dar na sua carreira, na sua vida particular, enfim. Uma das coisas que mais marcou naquele episódio foi que ele falou muito sobre a questão de propósito. E ele exemplificou através da carreira dele, que é uma carreira de muito sucesso, é, o que, que é você o que, que é você utilizar o propósito para que você possa fazer a sua carreira, para que você possa fazer a trajetória da sua vida ter mais sentido, fazer mais sentido tanto para a sua vida, mas pelo menos o meu sentimento com relação ao que eu ouvi dele foi a fazer na vida das pessoas e ele se completar através do que ele está podendo ser canal, o que ele está podendo ser um fio condutor ali para que a vida das pessoas melhore e, consequentemente, a vida dele é muito melhor. Bom, eu tenho muito prazer mesmo de poder chamar o Denner de amigo e poder estar te recebendo aqui hoje. Muito obrigado, Denner. Eu que agradeço, Bruno, é um Dennis, prazer. putz, eu errei de novo. Denis. Eu não Denis. quis cortar, É. mas muito obrigado, Bruno. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, falar para as pessoas, né, sobre liderança, sobre diversidade, gestão e, acima de tudo, propósito é muito rico, né? O que que mudou do Denis do ano passado para a gente conversou em Vamos lá. 5 de julho. É. Se passaram aí mais de um ano. O que que mudou de lá para cá? Todo dia a gente muda, né? E eu acho que esse é o legal da gente ter autoconhecimento e autoconsciência do que é o ser humano. Todos os dias a gente tem uma nova oportunidade de ser melhor do que no dia anterior. Isso é bonito de se falar, né? Colocar no Instagram uma frase dessa, mas de fato a gente tem que praticar. Eu queria citar aqui um trecho aí de um livro da Viola Davis que eu ganhei de uma grande amiga e recentemente eu comecei a ler esse livro e eu parei logo no início, porque ela conta que ela estava num voo com o Will Smith e ela perguntou para ele, eles estavam falando sobre você, quem é você e quem sou eu, e aí ele falou para ela, não, você é uma atriz conceituada na Broadway, ganhou Emmy, Globo de Ouro, tá, tá, tá. Ela falou, não, mas eu não sou essa pessoa. Ela falou, eu sou aquela garotinha de 8 anos que saía correndo da escola porque os meninos me chamavam de feia, criticavam meu cabelo e me chutavam. E eu parei nessa parte do livro e eu fiquei pensando, quem é o Denis? E aí me resgatou um projeto que eu estou em execução agora, que é um livro que eu misturo a história da minha vida com questões de gestão e liderança. E o livro, o título provisório é Outdoor dos Sonhos. E por que Outdoor dos Sonhos? Porque, como a Viola Davis falou no livro, eu também me vejo assim, né? Eu sou aquele garoto de 7 anos de idade que tinha acabado de passar por um processo traumático de separação dos pais em 1980, quando a maioria dos meus colegas não tinham os pais separados, então quem tinha pais separados era meio que excluído daquele grupo, né, social. E eu ficava sentado no muro de casa, em frente à minha casa, tinha um terreno baldio com, antigamente, assim, hoje em dia a gente ainda tem, mas de uma forma muito diferente, aquelas placas de propaganda, aqueles outdoors, né?
gigantes, e toda semana uma pessoa parava com um carro, com um caminhãozinho lá, subia numa escada e trocava aquelas que era de papel, né? Ficava trocando. Hoje em dia a gente tem digital, né? E eu queria fazer aquilo. Aquilo me encantava, Bruno. Eu achava tão. Assim, imagina, com 7 anos eu falava assim: nossa, hoje tem uma propaganda de shampoo ali. E daqui uma semana as pessoas iam, tiravam aqueles papéis e se tornava propaganda de um outro produto. No mercado, de qualquer É, coisa. e aí eu falava com meus avós, assim, com a minha mãe, falava, poxa, eu quero fazer isso. Eles olhavam pra minha cara e davam risada. Eu falei, mas você não vai ganhar dinheiro com isso, daí não dá nada, vai estudar. É, mas por que que eu me vejo assim? É, eu acho que, fazendo uma analogia do meu papel atual, eu acho que essa renovação, eu acho que todo dia você olhar para aquele outdoor e ver milhões de possibilidades, e é assim que eu me enxergo como um líder hoje. Que eu não preciso ficar preso numa empresa ou num lugar específico para gerar transformação nas pessoas. Então, essa movimentação, essa possibilidade de comunicar e sempre gerar esse engajamento com as pessoas, para mim é muito rico. Então, hoje eu trouxe aqui para você esse livro de liderança Uhum. humanitária, também tem o livro de diversidade e inclusão. Um deles você pode É, sortear. então, até, desculpa, só aspas. Se você vai digitar aqui no comentário liderança, ou você digitar liderança imunitária, ou fazer o seguinte, você comenta esse post aqui, ou esse vídeo, não sei de que forma que você está assistindo, e a gente vai arrumar um jeito de fazer esse sorteio. Eu vou pedir pro pessoal técnico e que tem mais habilidade ver uma forma da gente fazer isso de uma forma justa, para que você possa. A gente vai sortear um desses livros, porque tem dois na mesa, um é meu. É, pra- bom, vai estar sorteando aqui. Vamos lá. Então, eu acho que essa oportunidade, né, de gerar melhoria na vida das pessoas. E acho que a gente conversou um pouquinho também já sobre essa questão do propósito, né? E hoje em dia, principalmente com as redes sociais, as pessoas o dia todo postam muitas coisas, frases de impacto, frases motivacionais, de inspiração. E é muito bacana, eu também posto isso, mas para mim eu sempre valorizo a ação. Muito mais do que você postar uma frase de impacto numa rede social, o que mais me interessa é saber se esse discurso ele caminha junto com as suas ações. E eu não estou falando de mudar o mundo, Uhum. né? A gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas se eu conseguir transformar as pessoas que trabalham comigo, ajudar com bons exemplos o entorno, né, de onde eu alcanço, eu já estou fazendo a minha parte. E se cada um fizer a sua parte, a gente consegue alcançar, né, grandes objetivos. Então, entrando um pouco nesse tema de diversidade e inclusão, muito se fala hoje, né, sobre diversidade e inclusão nas empresas, porque existem diversas pesquisas que mostram que a empresa, quanto mais diversa, ela gera mais inovação, gera mais engajamento e gera mais resultados financeiros. Mas existe um problema quando a empresa entra nessa linha de falar de diversidade apenas porque é moda ou apenas porque acha que isso vai dar engajamento. Então, de fato, as ações precisam caminhar em conjunto. Então, hoje, onde eu trabalho, né, na Universidade Unigran Rio e no Grupo AF, a gente tem um grupo de afinidades. E é um grupo que ele tem diversos temas, né? Então tem um grupo chamado Cores, que trabalha o grupo, as questões LGBTQIA+, tem um grupo afirmativo de questões raciais, tem um grupo de pessoas com deficiência. E a gente sempre fala nesses grupos que é uma grande discussão com propósitos. E a gente não tem o propósito de transformar todo mundo nem todas as pessoas, mas são iniciativas
que vão ajudar a aumentar o poder de consciência da população e das pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que começar dando um passo de cada vez. Muitas vezes existem ideias muito pretensiosas e que a gente precisa segurar e falar assim, não, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Mas eu preciso ser verdadeiro, eu preciso construir esse caminho aos poucos. A gente estava falando aqui, conversando um pouquinho antes de começar, e eu te falei que, bom, a gente tem vários projetos aqui no estúdio hoje em dia, e vai dar para começar um projeto que me chamou a atenção pela forma como a apresentadora, que eu imagino que vocês vão fazer um episódio em breve, a forma como a apresentadora se apresentou e apresentou o projeto para mim. E aí, eu te falei que eu gosto sempre de falar na primeira pessoa, até para falar, até para exemplificar o que você acabou de colocar aqui, que eu acho que é o exemplo que no final das contas é a única coisa que a gente pode ensinar de verdade o outro é através do exemplo, né? Através da autoridade, através do que você passou. É muito fácil chegar aqui, ler um livro e falar, vamos explicar aqui sobre nanotecnologia. Mas eu não tenho autoridade nenhuma sobre aquele assunto. Mas muita gente, e eu me considero uma dessas pessoas, eu me coloco numa dessas pessoas, as pessoas, por exemplo, eu não sei o que pode afetar o negro, porque o racismo é estrutural, mas eu não me considero racista porque eu não faço uma agressão verbal ou eu não tenho a intenção de fazer uma agressão a nenhum negro. O meu melhor amigo de infância é negão e, porra, é o Fábio e a gente se dá muito bem. Eu sempre chamei ele de negão e nunca feri ele de nenhuma forma. Assim como a questão do homossexualismo, né? Eu nunca tive intenção nenhuma, mas eu tenho certeza que algumas das minhas palavras podem já ter ferido, talvez, algumas pessoas, ou as pessoas falam assim, caramba, ele não sabe o que está fazendo. E aí, nesse ponto, falta gente para ensinar, falta gente para colocar, para me mostrar o que é uma homofobia. Falta gente para me mostrar o que é racismo, né? Racismo não é uma palavra abstrata. A homofobia não é uma palavra abstrata. E é como a gente não tem conhecimento sobre causa, acaba que o abstrato de repente não permite que a sociedade progrida. Como é que a gente poderia resolver isso? É o famoso letramento, né? Nós precisamos, e como você disse perfeitamente, a autoridade é o lugar de fala para poder ajudar. Então, nesses grupos de afinidades que eu acabei de falar, existe um grupo que a gente chama de aliados. Então, você pode ser um homem hétero, branco, e ainda assim ser um aliado das causas da diversidade. Então, e não é sempre acertar, né? A gente sempre procura acertar tudo, né? Eu acho que o ser humano ele foi meio que condicionado, e principalmente a gente vive num mundo capitalista que realmente preza demais pela competição. E é super saudável, concordo com a competição, mas a gente não pode esquecer que existem pessoas. E essa questão de ensinar é importante, mas respeitar também aquela pessoa que cometeu uma gafe, cometeu um erro, porque não sabia, porque faltou um conhecimento. Então, eu acredito sim que a gente precisa gerar mais oportunidades, espaços, assim como esse aqui que eu estou agora, que você me abriu espaço para a gente falar sobre isso. Já é uma grande oportunidade para a gente poder discutir. Antigamente, há anos atrás, esse tema não era nem discutido. Então, hoje, o fato de você abrir esse espaço, você já está mostrando que existe o diálogo. E aí eu me sinto confortável de falar, corrigir alguma coisa que possa ter saído e falar, poxa, eu fiz uma fala que não foi legal, que de repente ela é racista ou ela é homofóbica, mas eu não sabia. Né? Eu vou te dar um exemplo, quando eu lecionava em São Paulo,
uma vez eu saí com um grupo de alunos do curso de logística, a gente foi até o Porto de Santos visitar as instalações portuárias, e era um grupo de alunos majoritariamente masculino, hétero. E aí no ônibus um aluno sentou do meu lado e falou assim: ô professor, você é viado, né? Mas ele falou de um jeito que não foi ofensivo, eu já conhecia esse grupo de alunos. Eu falei assim: pois é. Eu falei: mas você pode dizer que eu sou gay ou que eu sou homossexual, né? Ele falou: não, é porque você é legal. Eu falei assim: então, eu já entendi, mas eu falei: deixa eu te explicar um negócio. Eu, quando estou com meus amigos, às vezes a gente chama o outro de viado, até Uhum. zoando, sacaneando, Sim. seu viado. Eu falei: agora você é um cara hétero. Quando você me chama de viado, não cai muito legal, porque esse termo ficou muito pejorativo. Eu falei: agora você pode me chamar só de Denis, porque eu não preciso de adjetivos, né? Eu sou seu amigo, sou seu professor, mas eu posso ser seu amigo também. Eu falei: e não é porque eu sou gay ou viado que eu posso ser legal ou posso não ser legal. Eu falei: então existem pessoas boas, pessoas más, pessoas normais, pessoas que têm qualidades e defeitos, e independente da orientação sexual, independente da etnia. Então, é isso, sabe, Bruno? É também tornar o discurso mais leve, menos pesado. Eu posso te corrigir, eu posso dizer que você falou um negócio errado, quando eu percebo que você falou sem intenção, Uhum. para que você aprenda e a gente segue adiante, e a vida é um eterno aprendizado, né? Tem uma corrente que eu também trabalho bastante, que é o lifelong learning, que eu digo isso, que somos eternos aprendizes. Todo dia a gente tem que se permitir aprender, né? Então, eu cheguei hoje com 50 anos de idade, 35 anos de carreira, reitor de uma universidade. Tá, eu aprendo todo dia. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova com todas as pessoas. A gente tem que estar aberto, né? A gente tem que querer. Então, todos os dias eu estou aberto a aprender e dizer assim: olha, você sabe muito mais do que eu em E são determinadas coisas. pessoas, né? A Pessoas. orientação, o sexo, o que a pessoa faz no particular da vida dela é com ela. Agora, eu vou te fazer duas perguntas. É, será que não falta? Eu acho. Aí o meu conhecimento pode estar faltando nesse momento. Mas será que não falta ao negro ou ao preto? Não sei como é que eu deveria falar. E será que não falta ao homossexual ter essa disposição, como você tem, de. Óbvio, cada um tem um temperamento, né? Cada um cria uma experiência até de vida para que possa saber dar uma resposta adequada. Assim, eu não teria essa paciência. Eu acho que eu daria um tapão na cara e falando assim, meu, não é assim. Mas não falta é, maturidade, talvez, para que o homossexual e o negro corrijam. Isso é uma primeira pergunta. Eu vou te devolver duas, que aí você já, talvez, eu acho que tem alguma conexão. E o que é a diversidade? Então vamos lá, eu vou começar primeiro pela segunda, tá? A palavra diversidade, ela está muito ligada a aspectos demográficos, né? Então, o que é diversidade? Olha só, a gente está aqui no estúdio, estamos em 3 pessoas. Aqui tem uma diversidade, Uhum. né? Eu sou um homem branco, homossexual, de São Paulo. Você é um homem branco, hétero, do Rio de Janeiro. E aí a gente tem uma pessoa no estúdio ali que também é diferente. Então, a diversidade, ela está em todos os ambientes. Quando eu olho para a sociedade, eu vejo a diversidade. Quando eu vou numa empresa, eu vejo a diversidade. Porque numa empresa, olho para um departamento. Imagina um departamento Uhum. grande que você tem numa empresa. Então tem homens, mulheres, gays, héteros, negros, brancos, pessoas com deficiência. Isso é diversidade.
qual é a diferença da segunda palavrinha aí, que é inclusão? Inclusão é quando essas pessoas conseguem atingir os mesmos cargos de liderança, têm as mesmas oportunidades iguais. E aí que é a diferença. Eu preciso criar oportunidades para que essas pessoas também se sobressaiam. Senão, não adianta. Eu vou exemplificar para depois ir para a segunda pergunta. Então, na minha função de reitor da universidade, nós temos uma policlínica, né, que faz atendimentos de saúde para a comunidade, e o diretor dessa policlínica, ele se aposentou e eu precisava substituir por uma outra pessoa. E hoje quem assume essa policlínica é uma mulher negra que trabalha lá nessa policlínica há 20 anos. E para mim foi muito normal e tranquilo fazer isso, porque era a pessoa mais competente que tinha ali. E depois ela veio me dar um feedback. Ela me disse assim: olha, Denis, muito obrigado. Você não está me promovendo apenas, está promovendo toda uma família e toda uma geração de mulheres negras que talvez nunca imaginariam que uma de nós chegaria a um cargo de liderança. E ela me disse assim: por diversas vezes eu assumi essa policlínica interinamente e muitos fornecedores iam procurar o responsável e eu estava numa sala com outras pessoas e sempre abordavam a minha colega do lado, que é uma mulher loira, porque não podiam imaginar que uma mulher preta poderia ser a responsável por uma clínica de saúde no Rio de Janeiro. Então isso é muito marcante, né? Eu fiz algo excepcional? Não. Mas eu acho que são pequenas contribuições, são pequenas doses diárias e com exemplos que a gente mostra que é possível. Porque eu não fiz isso para ter fama ou poder ter essa fala agora de dar exemplo, né? Mas a gente precisa criar essas oportunidades. Porque são pessoas que, durante toda a sociedade, não tiveram essa oportunidade. Então, nós temos que gerar essas condições para que todos se sobressaiam, né? E aí a primeira pergunta. Hoje, para mim, é muito tranquilo estar aqui falando sobre esse tema. Mas quando eu olho para trás, no começo da minha carreira, era muito difícil, por vários motivos. Porque também a sociedade era mais difícil antigamente, mas porque ainda existe muita pressão e opressão. Toda vez que eu venho falar sobre o tema de diversidade, eu sempre venho muito tranquilo do que eu tenho que falar, mas eu sei que eu posso ser criticado. A questão é que eu não tenho medo. Eu enfrento. E eu sempre digo o seguinte: se o sapato é apertado demais, ele não serve para o meu pé. Então, o dia que eu entrar numa empresa e eu não puder dizer que eu sou gay e que eu gosto disso ou daquilo, eu não tenho que trabalhar naquele lugar. É difícil? A gente precisa trabalhar. E eu sou um exemplo disso. Eu trabalhei comecei a trabalhar com 15 anos de idade vendendo vela na porta do cemitério, porque eu não tinha condições, eu precisava ganhar dinheiro. Mas eu nunca mudei o meu espírito. Até hoje eu penso nisso. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, mas eu não posso perder minha dignidade, meu respeito, de saber quem eu sou, de onde eu vim. E eu acho que isso acaba gerando exemplos positivos. Eu acho que assim é uma escolha de cada um. Da mesma forma que sobre vários temas. Eu conheço vários líderes também muito legais e que têm muito conhecimento, mas que também não estão dispostos a dar depoimentos ou falar sobre essa questão da liderança. Eu acho que tem muitas pessoas, muitos gays, muitos negros, que também têm histórias incríveis e que por algum motivo não querem se expor, não querem contar suas histórias. Eu respeito e entendo, e eu acho que tem uma outra linha de pessoas que realmente querem falar, querem ajudar as demais como a gente deve agir em sociedade.
E é um eterno aprendizado, sabe, Bruno? Ninguém nasce pronto. Quando eu olho o que eu falei no podcast da última vez, eu falo, poxa, foi legal aquilo que eu disse. Hoje eu falaria talvez algumas coisas diferentes, falaria mais sobre isso e não sobre aquilo. E tá tudo certo, né? A gente tem que viver uma vida sem culpa, porque a sociedade também nos impõe essa culpa. Puxa, eu errei, eu falei isso, tudo bem, pedir desculpas e vamos em frente. Tá tudo certo, né? Eu acho que é assim que funciona a vida saudável e com felicidade. Eu vi um outro dia acho que foi em São Paulo, se eu não me engano. São Paulo foi em Brasília. A gente tinha uma mesa, várias pessoas conversando, e uma das pessoas chegou e falou assim, cara, o filtro do Instagram é uma das piores invenções que já foram colocadas à disposição da sociedade. Porque o filtro ele reflete exatamente o comportamento humano, né? E o comportamento humano, ele hoje em dia, ele está explicitamente e com muita clareza colocada nas redes sociais, né? É nas redes sociais que você identifica o meu tom de voz, talvez a minha sexualidade, a minha forma de ver e ler a política. É as redes sociais que demonstram muito isso. Algumas pessoas, eu já ouvi de algumas pessoas a questão de mas todo mundo é feliz, né, na internet. Mas ninguém tem a oportunidade de chegar lá e colocar um textão do que sentiu naquele dia e falar assim, tô triste, né? Se a pessoa coloca que tá triste, você tá se vitimizando, tá, qualquer coisa do tipo. Sobre esse tema aí, até para ilustrar que eu te fazer uma pergunta, eu tenho um grande amigo. A gente tá distante e de repente, como tudo na vida tem um propósito, de repente essa mensagem chega até ele. E eu queria dizer que eu gosto muito de você, Pablo. O Pablo, ele é um bandista, ele é o GAN, e ele tem um dos maiores sites, portais ligado ao umbandismo, que é o Papo de Umbanda, eu acho que é isso. E o Pablo começou a trabalhar comigo, o Pablo tinha, sei lá, 20 anos. E aí, vira e mexe, as mesas eram muito perto no primeiro escritório que a gente trabalhou. Ele foi comigo até uma empresa que eu tive a oportunidade de vender pro Grupo UOL. E aí, a partir dali, ele continuou e eu saí. O Pablo, de vez em quando, ele estava com umas coisas abertas e quando chegava alguém perto, ele fechava a janela. Até que um dia eu vi algumas fotos, porque eu passei rápido, e tinha uma foto lá do terreiro que ele frequentava, que era até da mãe dele. E ele fechou, na hora que ele fechou a janela, eu falei assim, Pablo, cara, por que tu fechou? Ele, mas ninguém aqui vai aceitar isso. Eu falei assim, mas você se aceita? Você tem orgulho do que você faz? Cara, eu já vi o teu site, o teu canal do YouTube, porque eu sou curioso, eu percebo as coisas e fui lá ver e assim, cara, tu já viu para quantas pessoas você fala? Você já viu com quantas pessoas você se comunica e quantas pessoas, a partir do que você fala, sem mostrar o seu rosto, porque até então ele não mostrava o rosto dele nas lives por vergonha e porque as pessoas olham a religião da Umbanda como algo, né, quase que demônio, satânico, né? Demônio. E a gente teve aquela conversa ali e a partir dali o Pablo começou a colocar a cara. Eu me lembro que um mês depois teve um encontro na Praça da Cinelândia, que tem um vereador que já tem muitos mandatos, e ele é um bandista. Era um encontro e o Pablo foi com o YouTube dele lá, e o YouTube dele dali deu uma super guinada fenomenal. Por favor, me corrija se eu estiver falando errado. Essa dificuldade de sair do armário, porque ele saiu do armário ali, né? O sair do armário está muito ligado à homossexualidade, mas
como é que a pessoa, como é que o negro, como é que o branco, como é que a pessoa que é dominada pelo medo e pelo receio, pela dificuldade de depender da opinião do outro, ou por se influenciar demais pela opinião do outro, como é que faz para você se libertar disso e conseguir seguir a tua vida, que é o que é importante? É uma pergunta importante, Bruno, e uma pergunta muito difícil mesmo para ser respondida, porque, primeiro, eu acho que cada um tem o seu tempo para isso, ou talvez a pessoa nunca queira, né? Você falou de um tema também interessante, que também é diversidade e inclusão, que é a intolerância religiosa. Uhum, Eu posso falar muito tranquilamente disso, porque sem você saber, a, a minha família é do candomblé, uhum. né? Então eu não sigo a religião, mas eu conheço bem. E é uma história até assim, bom, tem várias histórias aqui que daria pra gente ficar dias Sim, conversando, né? Mas eu acho que eu sou do jeito que eu sou também porque tem muito um DNA da minha família que já foi muito progressista, né? Você imagina, minha mãe nasceu em Portugal, na Ilha da Madeira, veio para o Brasil com 1 ano e meio, né, com os meus avós, sem saber o que ia encontrar no Brasil naquela época, né? Vieram tentar a vida, tentar a sorte. E minha mãe, imagina, eles vieram de um lugar que só tinha o catolicismo. E chegaram no Brasil e minha mãe, na adolescência, passava muito mal, até que ela foi para um terreiro de Umbanda e lá ela se encontrou como pessoa, como, né, como ser humano, com propósito, e depois ela foi para o candomblé. Então, eu fui criado nesse ambiente. Minha mãe era uma mulher branca, de descendência europeia, no entanto, se tornou uma mãe de santo de candomblé e uma líder comunitária. Então, eu cresci nesse ambiente, já meio disruptivo. uhum. Então, quando eu ia para a escola na primeira série, eu era a criança mais demonizada do mundo. Por quê? Ah, a mãe dele é macumbeira. Ela não deve prestar, porque ela é separada. Então você imagina, ter uma mãe que é macumbeira, que era o termo, né, preconceituoso da época, né? Ah, a mãe dele é macumbeira, é separada, então acho que ela não presta, porque o Pra ter pai dele sido foi largada, embora, né? Pra foi ter sido largada largada. Aí o menino é viado, olha só, deu tudo errado. Era isso. Pô, esse menino não vai dar em nada, né? Porque Só falta puxar uma viado. arma. É, e assim, eu acho que a gente precisa mostrar. Então, contar essa história que nem foi previsto, nem imaginei que Uhum. fosse caminhar por esse lado, né, Bruno? Mas hoje acaba passando um filme na cabeça, né? E eu fazendo esse resgate, esse recorte agora, né? Pensar que hoje eu trabalho com educação por conta de um propósito lá da minha primeira série, né? De uma professora que olhou para mim e falou que eu era burro porque eu não tinha pai, com 7 anos de idade. E então hoje eu penso assim que eu posso ser um agente transformador porque eu vivi tudo isso, mas eu não cheguei aqui pronto. Então a sua pergunta sobre por que não sair do armário, por que o negro às vezes não luta pela causa, por que o umbandista também não se expõe. A gente vive numa sociedade muito opressora. Apesar de a gente estar em 2023, falando de inteligência artificial, carro voador, tá, é muito legal, mas as pessoas ainda continuam tendo um hábito pré-histórico, porque isso foi uma das primeiras atitudes do ser humano foi o julgamento, ficar criticando ou se agrupando com semelhantes para se proteger. Era um recurso, né, na pré-história de defesa. Né? Os seres humanos primitivos eles tinham que se juntar para se defender, né, dos opressores, né, de tribos diferentes. Só que a gente evoluiu, né? Porém, essa característica permanece. Tem uma coisa que é inevitável no ser humano. Mesmo
para uma pessoa preta, para um gay, para qualquer pessoa, que é o julgamento. E a gente precisa trabalhar isso todos os dias. Então, quando entra uma pessoa na minha sala, automaticamente você faz aquele mapeamento, né? Você vai escaneando. Ah, é um homem branco, ele não é tão alto, ele tem cabelo, ele não tem cabelo, ele tem um piercing, ele tem barba, o tom de voz. A gente faz um escaneamento. E automaticamente o ser humano faz o quê também? Ele classifica. Nós somos grandes classificadores o tempo todo. Se você parar para pensar, Sim. todos nós fazemos isso. Então a gente tem que dizer, olha, o fulano é essa pessoa. A gente sempre vai caracterizar. Recentemente eu participei de um treinamento, assisti um processo de palestras que falava sobre diversidade e inclusão. E mesmo o palestrante, mesmo uma pessoa que está falando sobre esse tema, ela pode cometer um gafe. E está tudo certo. Eu lembro que essa pessoa, muito preparada, fez toda uma apresentação, a gente ficou horas falando. E aí, no final da apresentação, uma pessoa fez uma pergunta. Perguntaram sobre um livro. Ela falou, sim, eu conheço o autor desse livro. É um gordão, sabe? E aí todo mundo ficou olhando assim, né? Porque você está dizendo, mas é um gordão. Mas será que essa pessoa gosta de ser chamada assim? Então a gente tem esse hábito de classificar. E aí depois ela falou, não, mas a gente é amigo e eu sempre chamei ele assim. Eu chamo ele de gordão. Como você falou, que tem um amigo que você fala, ô negão. Uhum. E aí você tem uma relação de intimidade, de amizade com essa pessoa que te permite tratar daquele jeito. Então, é uma relação muito delicada, né? Realmente, o discurso, né, a comunicação do ser humano é algo delicado. Então, o que eu posso falar sobre essa questão de a pessoa sair do armário? Muitas pessoas já falaram para mim, Denis, tal pessoa é gay também, você já percebeu? Eu falei, sim, acho que sim. Então, você não quer ajudar ele a sair do armário? Eu falei, cara, eu não boto e nem tiro ninguém do armário. Eu acho que é uma decisão muito individual. Eu gostaria que essa pessoa realmente também fosse, né, tirasse aquela porta do armário e saísse. Mas eu não posso fazer isso por ela. Né? É o momento dela. Eu posso tentar ajudar, se ela quiser essa ajuda. Né? Então, muitas vezes a gente percebe isso. A gente fala muito dos famosos, né? De quantos atores e atrizes globais que nos últimos anos se declararam, mas quantos outros também são e não se declararam? Por vários motivos. Tem medo de não conseguir, às vezes, um papel importante numa novela. Assim como no meu caso, que não sou famoso, eu não sou artista, mas poderia ter medo, poxa, eu não vou conseguir um emprego na empresa tal se eu tiver essa postura. Então, qual é a minha prioridade? Minha prioridade é ser uma pessoa completa, ser por inteiro e dizer quem eu sou, ou eu prefiro aquele emprego? Não tem resposta certa, né, Bruno? Assim, eu acho que é uma muita decisão. necessidade. Mas olha como que é interessante. O sair do armário que eu coloquei aqui não tem nada a ver nem com cor, nem com sexualidade. Né? No caso, foi com a religião. Com a religião. E você fala num dos tópicos que eu li sobre a questão da comunicação inclusiva. O que falta, talvez, pro Denner... Porra, Denner, cara... Eu vou ter uma reunião com o Denner daqui a pouco. Denner, sai daqui. Me corrija. Olha a gafe de novo. O que falta pro Denis começar a despontar como alguém para carregar talvez uma geração e dentro das suas limitações, tocando um a um, para que você possa contaminar outras pessoas, para que outras pessoas virem Denis aprimorados, para que possa levar para que a gente possa aperfeiçoar essa comunicação, para que essa autoleitura que as pessoas fazem
sem conhecimento, sem necessidade nenhuma, né? Se o Pablo era da Umbanda, do Candomblé ou de qualquer coisa, pra mim pouco importa. A minha esposa, quando eu conheci ela, eu conhecia a esposa, eu conhecia a Carol. E depois eu fui saber que a Carol era da Umbanda. A família dela toda era da Umbanda. E hoje a Carol é cristã. Eu já era cristã há muito tempo, não frequentava. E a Carol, eu nunca, mas em 9 anos de relacionamento, eu nunca falei assim, Carol, vamos na igreja comigo? Nunca, até porque eu não ia também. Eu nunca ia. A Carol, por si só, ela pegou e foi pra igreja e ela acabou me carregando pra igreja novamente. Às vezes, porque eu continuo não indo e ela vai. Como é que a gente o que a gente pode fazer? Como é que resolve ao fim? E o fim nunca vai chegar. Como é que a gente começa a mudar essa questão de melhorar a comunicação para que a gente possa tratar sobre inclusão, tratar sobre diversidade e criar dummies, né? Uma série para que as pessoas possam começar a talvez no ensino básico, talvez no ensino fundamental, era segundo grau, eu ainda falo segundo grau até hoje, não tá certo, mas como é que a gente consegue melhorar essa comunicação e amplificar essa comunicação? Você falou a palavra-chave, educação. A gente precisa de uma educação inclusiva, onde as pessoas, de fato, possam ser quem elas são, desde pequeno. Né? Então, existem muitas escolas que já estão preparadas para isso. Óbvio que antes da escola vem o quê? O pai e a mãe, a família, que também é um trabalho que vai além da escola. Mas eu acho que a gente ainda precisa passar por muitas gerações para que exista de fato essa evolução. Hoje eu percebo que assim, a gente fala muito, né, do tema racial, do tema homofóbico, mas eu vejo que a gente evoluiu bastante. Falta muito, muito mesmo. Mas hoje a gente tem espaços que no passado não existiam. São pequenos ainda, são curtos, são. Mas eu acho que a gente tem a oportunidade de falar. Então, eu acho que o primeiro passo é a educação. Os pais que colocam seus filhos em escolas propositalmente, sabendo que aquela escola é inclusiva, eles já estão fazendo a parte deles. Né? Professores também. Eu acho que o papel do professor ele é fundamental. Aliás, eu queria falar também uma coisa muito importante sobre a escolha de uma profissão, né? Que tem uma coisa muito forte nisso. Claro que todos nós precisamos, a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro porque o boleto chega todo dia, né, para pagar. Mas eu tenho que entender qual é o meu papel naquela profissão. Então, eu tenho que ir num hospital e ver que um médico, um enfermeiro, eles estão ali porque realmente eles têm um compromisso em salvar vidas e ajudar pessoas. Eu tenho que ter um professor em sala de aula que ele não está ali apenas pelo salário, que o salário vai ser uma consequência, mas que ele tem uma missão de educar, de transformar aquelas pessoas. Então isso tem que ser um compromisso da sociedade. Você está aqui hoje abrindo o espaço do podcast para eu falar sobre diversidade. Então isso é muito importante, né? Que as pessoas tenham o espaço da fala para trazer qualquer tema que for, né? Então eu acho que a educação e essa comunicação inclusiva e assertiva é o caminho, porque a gente ainda percebe muito nas redes sociais que é um espaço às vezes meio sem lei, né? Um mundo assim que as pessoas podem ofender, podem criticar e não tem problema nenhum com a crítica, né? O problema é quando essa crítica se torna uma ofensa, se torna uma ameaça. Então isso não é legal, né? Eu
durante o dia eu navego muito pelas redes sociais e eu vejo várias coisas que eu não concordo, que eu falo, poxa, isso daí não faz o menor sentido. Mas eu tenho que respeitar, a pessoa colocou aquilo lá, ok, é a opinião dela. Eu não preciso odiar essa pessoa. Então o discurso do ódio, ele tem que ser combatido, né? Então todos os dias eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, da Unesco, da ONU, que vai muito nessa linha de direitos humanos, de direito à liberdade de expressão. E a comunicação inclusiva é isso. É eu verbalizar algo que vai agregar na vida das pessoas. E eu posso eventualmente falar alguma coisa que não vai agradar a todo mundo? Sim, posso falar algo que não vai agradar a todo mundo. Mas mesmo não agradando todo mundo, eu não preciso ser agressivo, né? Então eu acho que a comunicação ela vai muito nessa linha. E eu acho que os meios de comunicação, né, sejam canais de TV, rádio, podcasts, eles têm que ter o espaço para essa fala, né, para que as pessoas também possam ajudar a sociedade. Porque tem muitas pessoas que não têm a informação, não têm conhecimento, e como você falou, né, mas a gente precisa de pessoas que passem esse letramento, que passem esse conhecimento, que mostrem o exemplo. Porque a gente, infelizmente, ainda vive numa sociedade que é muito julgadora, né, que é muito classificadora. E a gente deixa de gerar oportunidades. No ambiente do emprego, você falou aí sobre a questão de, bom, todo mundo, a gente precisa pagar os boletos, realmente, isso é fato. Coisa boa, as coisas boas custam caro, né? E coisa boa, é bom, né? O nome já diz. É bom você comer uma boa comida, ir num bom restaurante, você ter uma oportunidade que infelizmente é para muitos poucos, de você ter oportunidade de viajar, conhecer lugares, e tudo isso custa muito caro. Mas essa questão que você falou sobre a questão da dignidade do trabalho, falta muita paixão também pelas pessoas, né? As pessoas, acho que antes da diversidade, talvez, antes da diversidade, antes do autoconhecimento, as pessoas precisariam saber exatamente o que é paixão, o que seria se apaixonar, né? Eu quero me apaixonar, e eu te falei sobre uma pessoa que eu atendi ontem, é uma menina de 25 anos, a menina já vendeu 3 empresas, e eu não estou falando de números financeiros, não. Ontem ela estava falando de um projeto novo que ela está desenvolvendo já há 1 ano e meio, e eu falei assim, você não tem 25 anos. Porque se você está 1 ano e meio desenvolvendo esse projeto, você tinha 22 anos e meio, 23 anos, cara, você começou a trabalhar o quê? Com 8 anos de idade? Não é possível. Mas a forma como ela coloca as coisas, nenhum momento ela falou assim, eu vou ficar rica, eu vou viajar pra caramba, eu vou conhecer vários lugares, a minha marca vai dominar o mundo. Em nenhum momento, em todos os momentos, ela estava falando sobre o que o meu produto faz com a pessoa que sai da academia, com a pessoa que sai da praia, com a pessoa que usa um ônibus, com a pessoa que trabalhou o dia inteiro, o que faz no cabelo dela. A paixão que ela colocou e que ela se expressou pelo produto dela, e pelo tudo que ela tá fazendo ao longo dos últimos meses, esse ponto, eu acho que as pessoas precisariam, talvez, descobrir o que é realmente paixão antes de ir buscar um emprego, porque eu acho que até resolve quando você tem convicção daquilo que você faz. E eu também posso falar isso de carteirinha. Eu acabei com o casamento por conta disso, porque eu tinha muita certeza de onde eu chegaria, só que eu tinha muita certeza também que onde eu queria chegar não demoraria o tempo que a pessoa que estava comigo no momento esperava que chegasse.
Só que se eu parasse no meio do caminho, eu talvez não teria construído parte do que eu construí, e conquistado pessoalmente, ter tido a satisfação de alcançar algumas coisas que eu alcancei. É, o que você diria para as pessoas para que elas pudessem fazer esse exercício de descoberta do que gosta, descoberta da aptidão? Tinha um nome na escola antigamente que quando você chegava na escola você fazia um... Proficiência, né? Proficiência, né? De que forma que as pessoas possam, você como um líder, como alguém que lida com diversos tipos de pessoas e de todas as áreas, porque o camarada que está lá na faculdade, muitos deles, ou a maioria, talvez, não sabe o que vai fazer na vida. Vai porque o pai falou para ir. Né? Então, as pessoas estão perdidas. Como é que as pessoas podem... É, o que a gente poderia dizer para as pessoas que estão sem rumo ou estão seguindo o rumo dos outros, que elas pudessem, talvez, olhar para dentro de si e encontrar o seu verdadeiro objetivo, o seu verdadeiro propósito? Tem uma técnica japonesa chamada Ikigai, que é um conjunto de círculos e que você vai escrevendo várias palavras que fazem sentido para você. E aí você tem que entender a junção de tudo isso dentro da sua vida, né? Então é o que eu quero para mim, o que eu quero para o mundo, o que eu quero para o trabalho, o que eu quero num relacionamento. E você vai vendo qual a junção de todas essas coisas. O propósito, ele está muito ligado ao autoconhecimento. Denis, como é que eu acho o meu propósito? Você achou o seu propósito? Eu achei, mas como é que eu sei qual é o meu propósito? É o autoconhecimento. E ele não é eterno. Esse propósito, ele varia ao longo do tempo e você não precisa ficar parado o tempo todo numa mesma profissão ou numa mesma situação conjugal, porque a vida ela é muito breve, né? Todos os dias a gente acorda sabendo que um dia a gente vai morrer, que a nossa vida é finita e que aquele pode ser o último dia. Então, por que desperdiçar um dia que pode ser o meu último dia com uma coisa que eu nem gosto, né? Mas eu preciso, enquanto eu sou vivo, enquanto eu habito esse planeta, eu preciso viver, comer bem, pagar conta, viajar. Então, é uma matemática que a gente tem que entender da nossa vida, né? O que me faz gerar a renda que eu preciso para ser feliz e que não vai me sufocar, né? Então, esse é o nosso propósito. Então, no meu caso, né, se eu puder dar um exemplo, olha, no começo da minha jornada, meu propósito se chamava sobrevivência. Eu precisava sobreviver, eu não sabia como é que ia ser minha vida, né, com todas essas adversidades. Eu comecei a vender vela na porta do cemitério, vender coisas na rua e fiz diversas coisas até entrar no ensino superior, porque eu tinha um negócio que me dizia somente através da educação, fazendo uma faculdade, fazendo um ensino superior, é que eu vou conseguir mudar essa minha condição. Mas mesmo naquela época, eu me sentia feliz. Eu sabia que, assim, apesar das adversidades, eu tinha um propósito nessa vida. E aí entrei no ensino superior, que também foi outro, né? Se fosse hoje em dia, eu podia ter feito várias queixas de bullying, assédio, né? Mas na época nem se falava nisso. Mas eu passei pelo ensino superior. E aí eu fui trabalhar 12 anos com logística internacional. Eu amava o que eu fazia. Adorava trabalhar, viajei para 17 países, transportei uma baleia viva de avião, um meteoro, um espelho de satélite, trabalhei em plataforma de petróleo. Nossa, você fez tudo isso? Sim. Mas uma hora faltou o propósito. Eu falei, poxa, eu estou ganhando dinheiro,
sou diretor de logística internacional de uma multinacional suíça, mas eu não estou feliz. E aí me convidaram para dar aula. E eu fiquei buscando isso. Eu falei, eu preciso achar um propósito. Mas eu sempre fui muito aberto a tudo. Eu falei, mas qual será que é o meu propósito? Eu preciso descobrir. Aí me convidaram para dar aula há 21 anos atrás. Eu falei, deixa eu ver o que é esse negócio de dar aula, né? Eu fui para uma sala de aula e quando acabou a aula, os alunos vieram na minha direção falando assim, nossa, professor, foi a melhor aula que eu já tive, eu aprendi, foi muito bom e você me ensinou algo que vai além dessa técnica de logística, né? Você falou um negócio que mudou minha vida. Eu larguei a empresa e comecei a dar aula. E aí, uma enxurrada de pessoas começaram, de amigos, né, de colegas, começaram a me criticar. Denis, você é louco. Você largou o cargo de diretor de logística internacional de uma multinacional suíça para ser professor. E nesse tom, professor? No Brasil? Já faz o cálculo automático, né? Pô, Tipo assim, ganhava 100 mil, passou a ganhar nossa, 1.000. mais ou menos isso. Eu falei, cara, mas eu tô tão feliz que o que eu vou ganhar tá ótimo, né? Eu vou continuar vivendo mesmo assim. E aí construí toda uma carreira na área de educação, né? E hoje cheguei aqui na reitoria de uma universidade e você me pergunta, e aí, Denis, agora você quer sair da reitoria da Unigran Rio e ir para uma reitoria de uma universidade maior? Não. Eu quero continuar o meu propósito de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas, de inspirar as pessoas. Você vai ganhar dinheiro com isso? Posso ganhar mais, posso ganhar menos. Eu sei que eu vou viver, eu sei que eu vou pagar meus boletos, vou pagar minhas contas, porque todos os dias eu tenho essa consciência de que eu vou morrer e eu não vou levar nada disso junto comigo, né? Eu tive um momento assim muito emblemático na minha vida, que foi em 2018, quando minha mãe faleceu. Quando eu vi a minha mãe ali no caixão, que é uma cena muito dramática e muito que mexe muito com a gente, né? Eu era um filho muito apegado, né, à minha mãe. E eu olhei assim para aquela mulher ali que depois de algumas horas ia ser enterrada e nunca mais eu ia olhar para aquele rosto. E eu falei assim, eu só existo porque essa mulher existiu. Eu sou fruto dessa mulher. Então era a pessoa mais importante na minha vida. A pessoa que me deu a vida. Só que ela também é finita. Assim como eu também vou ser um dia. Então ela cumpriu a missão dela, ela fez tudo o que ela podia e acabou. Ela não está levando nada com ela, a não ser o legado de uma série de pessoas que estavam ali exaltando e dizendo o quanto ela foi importante na vida delas. Eu falei, eu quero isso também para mim. Esse é o meu propósito. Eu quero viajar, pagar minhas contas, comer num restaurante legal, mas eu quero que o dia que eu esteja nessa mesma situação, as pessoas falam assim, poxa, o Denis foi uma pessoa legal, ele me ensinou isso, ele me ajudou em alguma coisa. Esse é o legado que eu quero deixar para as pessoas, né? Muito mais do que um livro, do que dinheiro, do que... É isso. Então, eu acredito muito nisso. Esse é o meu propósito, né? De poder ajudar as pessoas. E isso me faz bem. Por exemplo, estar aqui hoje é uma alegria imensa saber que eu estou falando com você e que se uma pessoa estiver me ouvindo e falar assim, poxa, que história legal, isso aqui eu posso fazer diferente na minha vida também, para mim já me basta. E qual é o ponto de equilíbrio para você zerar a vida? Porque é uma decisão absurda, né? A gente, por natureza, e aí eu diria que todos nós somos, a gente, quanto mais quentinho vai ficando no local, né? Mais você vai se acostumando e as pessoas geralmente mudam a rota por conta da dor, né? Seja a dor de uma perda pessoal, familiar, seja a dor por a perda do emprego e a necessidade de fazer
fazer uma mudança. É muito difícil, como você está falando aí, você tá muito bem onde você tá. Fala assim, não, cara, eu tô muito bem onde eu tô, mas eu acho que eu poderia. E o dinheiro tá lá longe da nossa conversa aqui agora. Isso daqui é fabuloso. Isso daqui eu vou alcançar muito mais pessoas. Isso daqui eu vou impactar muito mais pessoas. Isso daqui eu vou transformar a rota de muitas outras pessoas. Qual é o ponto de equilíbrio da racionalidade e da vontade de vencer, da vontade de se reconstruir, de se refazer? Como é que se encontra isso aí? Não sei te dizer não, que pergunta Pô, difícil, mas né? você já fez isso várias vezes? Pois é, eu acho que é, como eu te falei, acho que é muito DNA, assim. Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Então, eu acho engraçado, né? Assim, as pessoas que trabalham comigo, né? Às vezes eu chego lá no fim do dia e as pessoas às vezes vão me acompanhando. Nem tudo eu posto nas redes sociais, mas eu posto muita coisa. Eles falam assim, Denis, eu acordei às 7 da manhã, aí eu olhei o seu Instagram. Você já tinha corrido na praia, você já fez não sei o quê, e depois você foi para um evento corporativo e em um dia eu já te vi com diversas roupas diferentes, porque você estava em situações diferentes, né? Eu acho que assim, eu sou desse jeito, né? Eu sou muito inquieto, eu gosto de coisas diferentes e o ponto de equilíbrio, né? É muito difícil dizer qual é o ponto de equilíbrio. Eu acho que para mim o equilíbrio é quando eu tenho essa estabilidade. Obviamente que eu tenho uma reserva financeira para poder me dar liberdade disso. Óbvio, a gente tem o pé no chão também, né? Não adianta só sonhar e ter propósito. A gente guarda um pouco de dinheiro para momentos de emergência, faz um plano de saúde para cuidar da gente, da família e também se arrisca. Então, acho que esse é o ponto de equilíbrio, é você entender o quanto você tem também de pé no chão ali, aquele pezinho no chão, você fala assim, não, mas eu tenho, né, consegui construir um patrimônio, e quando eu digo patrimônio, se você tem uma casa e para você aquilo basta, para que você vai querer duas, 10, né? Eu tenho um apartamento próprio que eu comprei com muito suor e tá bom, né? Ah, se eu ganhar na Mega Sena, ó, legal, posso comprar mais um, ou posso ganhar, né, mais no meu trabalho e comprar uma outra casa. Para que eu vou acumular, comprar 10, 20 casas? Né? Então, é essa relação que eu tenho com o ponto de equilíbrio e o quanto isso vai me custar. Né? Qual é o peso disso? Poxa, eu vou ter que vender minha alma para o diabo, eu vou ter que fazer. O que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que abrir mão para poder ganhar mais? Né? Então, para mim, esse é o ponto de equilíbrio. E eu sou super aberto às pessoas que pensam diferente também. Olha, não, Denis, eu quero acumular mais riqueza. Eu quero cada vez ter mais. Né? Mesmo que eu nem saiba como gastar esse dinheiro. Beleza, é o seu propósito? Ok. Esse não é o meu, né? Porque eu sei que eu não vou levar nada disso, né? Então eu gosto de estar aqui hoje no programa. Poxa, eu vim de carro, então eu tenho um carro, estou com uma roupa legal. Mas, ok, não precisaria vir de helicóptero para cá. Entendeu? Sim. E também não gostaria de ter vindo de ônibus. Então, assim, esse é o ponto de equilíbrio. O que para mim faz sentido? Tem pessoas que são muito apegadas a isso, né? E as coisas se tornam muito descartáveis. Poxa, eu tenho um carro legal que me trouxe aqui. Poxa, mas eu preciso de um carro que custa 10 vezes mais do que o meu? Não sei. Será isso vai me fazer bem? Não necessariamente, né? Pra gente fechar, questão da liderança. A liderança que de tudo que de tudo que a gente já conversou nesse e no outro programa, e até que eu já ouvi de outras pessoas sobre você, porque eu já tive oportunidade de conversar com colegas de trabalho seu. Como é que a gente faz para
ou como se constrói uma liderança inclusiva? Porque assim, a liderança, muita gente também por falta de conhecimento ou de querer digerir o que é a palavra liderança. Você exerce uma liderança na sua família, né? Você exerce uma liderança, ou deveria exercer uma liderança no seu grupo de amigos, enfim, todos nós temos a oportunidade de exercer um ponto de liderança, e líder não é quem coloca a faixa de capitão, não. Né? Líder é você com toda com a sua timidez, você pode ter atitudes de liderança que contaminem um grupo de pessoas e transformem o grupo de pessoas que você atua. Não importa se seja de amizade, de trabalho, enfim, não importa qual. Pouco importa a classificação desse tipo de grupo. Nessa função de liderança, como que a gente consegue trazer a diversidade e trazer a inclusão para uma liderança? Como é que você consegue ser um líder inclusivo? Você formulou o início da pergunta com que eu vou começar a minha resposta, né, que é construção. A gente começa a construir, né? Então, quando a gente fala de liderança, a não ser em casos mais excepcionais, mas as pessoas têm uma jornada até chegar numa liderança. Então, esse percurso é de responsabilidade dos líderes mais antigos, mais experientes e mais velhos, de olhar para aquelas pessoas que têm potencial, que serão futuros líderes também, e ajudá-los a trilhar esse caminho, né? A sucessão, a construção de um time. Quando um líder constrói um time, ele tem que imaginar que todas aquelas pessoas são ou serão líderes também em algum momento. Então, a gente tem que ajudar nessa construção, com exemplos, com atitudes. Te dar um último exemplo aí recente também. Eu recentemente precisava contratar um advogado que seria o nosso ponto focal jurídico. E aí eu recebi o currículo de 2 candidatos e aí pedi para entrevistar esses candidatos. Então vejam, eu vou chegar lá na ponta da pessoa que estava no RH, porque eu recebi os currículos e falei, pode chamar as pessoas que eu vou entrevistar. E aí primeiro veio uma mulher negra, uma advogada. Eu entrevistei, gostei muito do perfil, da história dela, do potencial, e tinha um segundo candidato. E aí, intuitivamente, eu peguei e falei assim para ela, espera aqui na minha sala que eu já volto. Aí eu saí da sala, fui no RH, falei para a pessoa do RH, falei assim, olha, você tem os dados do segundo candidato? Ela falou assim, eu tenho, eu já fiz a triagem, a pré-entrevista e tal, mas eu não estou conseguindo fazer contato com ele. E eu não sei se ele consegue vir aqui ou não. Falei, tá bom, mas como é que ele é? Aí ela falou assim, não, ele é muito técnico, ele é qualificado, ele estudou aqui. Eu falei, não, tá, mas como é que ele é? Ah, tá, ele é um homem branco, 35 anos. Eu falei, tá, entendi, beleza. Quando você conseguir falar com ele, você diga que a vaga já foi completada, tá? Que a gente já fechou essa vaga. Aí ela ficou me olhando, como assim? Eu falei, não, já estou fechando com a outra moça. Você não vai querer entrevistar ele? Eu falei, não, já estou contratando ela. Saí, voltei para minha sala. Você está contratado. Ela olhou para minha cara e falou, mas eu achei que era só uma entrevista. Eu falei, não, você já está contratada. Ela falou, mas o RH me disse que tinha outros candidatos. Eu falei, sim, tinham, mas eu estou priorizando você. No meu atributo de líder, eu estou priorizando você. Porque a sociedade, durante toda a nossa história, não priorizou uma mulher negra. Então, eu tenho que fazer a diferença. Porque esse outro candidato, que é um rapaz branco, ele vai ter muita facilidade de arrumar outro emprego. Você sempre vai ter mais dificuldade. Então, qual é o meu papel
apesar de ser gay, mas eu sou um homem branco, como aliado, o meu papel aqui é te ajudar, priorizar. Sendo que a sociedade... Denis, mas você também não foi inclusivo com aquela outra pessoa. Mas aquela outra pessoa é um homem branco que, com certeza, vai ter muitas oportunidades, porque a sociedade vai abrir as portas para ele. E eu tenho que priorizar aquela mulher negra que talvez tenha mais dificuldade do que ele. Eu tomei uma atitude. E depois, conversando com a pessoa do RH, ela me disse assim: nossa, Denis, eu não entendi nada esse processo seletivo seu. Falei, pois é, funcionou dessa forma. Nós temos que gerar oportunidades para as pessoas que normalmente estariam à margem da sociedade, que durante décadas, séculos, ficaram para trás. Então eu tenho que priorizar essas pessoas para, de certa forma, tentar reparar o que o passado já trouxe. Pode ser que no futuro, e tomara que no futuro, a gente não precise mais fazer isso, porque a sociedade toda vai entender que não existe mais racismo, homofobia, mas hoje a gente ainda precisa fazer isso. Então, quando você me pergunta, né, como que a gente constrói um líder inclusivo, primeiramente com exemplo. Então, essa pessoa do RH, que é uma moça jovem, que eu, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar a trajetória dela no início, logo que eu entrei na Unigran Rio, que ela trabalhava na recepção e eu promovi para trabalhar no RH, né, fazendo recrutamento e seleção. Eu tenho certeza que esse episódio para ela foi impactante e que ela um dia, quando se tornar líder, ela pode usar esse episódio como exemplo para construir a carreira dela de uma liderança inclusiva. E que nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre vai dar certo, e tudo bem, mas todos os dias a gente tem que tentar. Então eu acho que a construção de uma liderança inclusiva, ela vai muito no caminho do autoconhecimento e da vontade de querer fazer. Então esse espírito de querer fazer, como você aqui, você se mostrou um líder à frente desse programa. Porque a sua fala inicial foi essa: eu sei que eu já errei, às vezes eu posso ter uma fala, mas eu quero aprender. É isso. Eu errei 4 vezes o seu nome. E tá tudo certo. Bom, eu errei propositalmente para que a gente possa ter um terceiro episódio. Mas que não demore, mas para que não demore mais 1 ano e 4 meses, Tá como bom, demorou a gente vai fazer. o próximo. Deixa uma palavra pra gente sobre o que tiver na tua cabeça. Uma palavra. Eu acho que é a palavra mais dita, mais comum, mas não existe outra, né? Eu acho que é amor. Todos os dias, se a gente não tiver amor naquilo que a gente faz, nas pessoas, né, com quem a gente convive, a vida não tem graça. Eu acho que amor é a chave de tudo. Mas não é aquele amor, aquela coisa piegas, assim. Não estou falando do amor romântico, mas eu estou falando do amor legítimo, né? De amar as pessoas e amar a vida do jeito que a gente faz. Você sabe que teve um dia que eu estava saindo da Unigran Rio, era 10h30, 10h40 da noite, e aí não tinha mais ninguém na instituição. E aí eu passei, e aí tinha uma senhora da equipe da limpeza dentro da sala, limpando a sala, e uma pessoa que eu encontro sempre, cumprimento, e ela sempre com um sorriso no rosto. E eu sou muito assim, sabe? Não tem explicação, Bruno. Eu, às vezes, tenho uns rompantes assim, do nada. Eu falei assim, nossa, sabe quando você olha aquela pessoa ali, 10h30 da noite, limpando as carteiras, porque no dia seguinte vai ter aula, mas ela com um olhar assim... Você percebe que a pessoa está cansada, mas eu vi que ela estava feliz em fazer aquilo. Eu falei, gente, é isso, a vida é isso, né? Eu larguei minha mochila lá, dei um abraço nela, entrei na sala, dei um abraço, eu falei assim, hoje eu queria fazer uma foto com você, para terminar meu dia e colocar nas minhas redes sociais, queria fazer uma foto com você. E o filho dela trabalha lá na Unigran Rio, também num outro setor,
no atendimento da policlínica, né? Eu sabia que ela era a mãe dele, né? Falei, nossa, eu adoro seu filho. Aí abracei ela, falou, nossa, mas eu tô toda suada. Eu falei, eu também tô, essa hora do dia, né? Aí eu dei um abraço, tirei uma foto com ela. E aquilo me deixou tão feliz, Bruno, de tocar as pessoas, de abraçar, de estar naquele momento do dia e você vê que a pessoa está ali com tanta dedicação, aquilo me emocionou. Sabe? Eu falei, poxa, eu tô saindo aqui 10h30 achando que eu tô cansado e tal, mas tem uma pessoa que ainda vai ficar aqui. Eu tô voltando para casa de carro, provavelmente ela tá voltando de condução. Eu falei, gente, que amor que essa pessoa tem por esse trabalho, pela instituição. Ela está preparando para o dia seguinte, ninguém minimizar as reclamações do dia seguinte. Exatamente. E sem ser reconhecida. Exatamente. Então, assim, não é só para fazer uma foto de impacto, mas, assim, é uma recordação para mim de falar assim, quem constrói a universidade? Não sou eu. É cada uma das pessoas, são os professores, né, os próprios alunos. Então, a gente tem que ter mais amor assim, com as pessoas, com a sociedade, com todo mundo que a gente olha, né? Então, eu sempre tive isso assim comigo. E para fechar essa palavra, o programa, né, eu acho que a palavra é amor. Amor pelas pessoas, né, e amor por viver. E saber que nós somos finitos. Então a gente tem que amar descontroladamente enquanto a gente pode, porque isso não pesa, não dói e faz bem para todo mundo. Ó, tem esse antes de terminar, a gente tá com esse livro aqui que a gente vai sortear. Eu recebi como é que a gente vai. Eu recebi aqui na mensagem como a gente vai fazer. Você vai ter que comentar e marcar uma pessoa. E a pessoa te marcando novamente, o número de marcações. Mas ó, a gente sabe identificar robô, tá? O número de marcações a partir de um perfil é quem vai receber esse prêmio aqui. Tá bom? Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e eu espero que faça o que mais uma vez fez comigo nesse episódio. A gente tá gravando esse episódio na sexta-feira, esse episódio está sendo exibido agora na segunda. O meu final de semana vai ser muito mais reflexivo e eu espero que a sua semana seja muito reflexiva. Denis, muito obrigado novamente pela sua participação. Foi um prazer enorme, um orgulho enorme de ter, como eu falei, no ano passado eu fiz mais de 100 episódios, esse ano é o 4. Você tá entre as pessoas que marcaram realmente a minha vida no ano passado e que eu acompanho lá, eu acompanho e sou testemunha dessas fotos que você acabou de falar, de 10 horas da noite, de 6 horas da manhã, né? Eu acho que a gente precisa muito mais de pessoas verdadeiras como você. Muito obrigado por ter se tornado uma inspiração na minha vida. Eu que agradeço, Bruno. Me convide que eu venho sempre. Tá certo. Um abraço, pessoal.